Eu tenho certeza, conhecendo o mercado lá, eu tenho certeza que a gente pode exportar mais, a gente pode comprar mais, a gente pode realizar uma corrente de comércio que seja mais próxima do patamar real, que a gente acredita ser alcançável. E ele me disse assim, Everaldo, o exportador brasileiro, ele é muito conservador, por natureza ele é conservador. E você tem que ter presente que o Líbano, como eu falei no começo, ele é um país distante, ele é um país pequeno, de 6 milhões de habitantes, ele é um país com uma língua diferente, ele é um país que está numa região que tem muita instabilidade, como a gente sabe. Isso assusta o exportador brasileiro. Então, é muito raro, salvo exceções, é muito improvável que o exportador brasileiro vá acordar e vai falar: eu quero aproveitar o mercado libanês, eu quero aproveitar oportunidades comerciais no Líbano. Por que eu não exporto para o Líbano? Isso é difícil que isso aconteça. Então, a responsabilidade de convencer o exportador brasileiro da existência de oportunidades comerciais a serem aproveitadas aqui no Líbano é nossa, do setor de promoção comercial e da Câmara também. Isso cabe a nós. Nós temos que chegar no exportador brasileiro com informações, com dados que a gente chama de inteligência comercial e subsidiar para ele essa decisão, mostrar para ele: olha, esse país é pequeno assim, é longe assim, a língua é diferente assim, está numa região estável sim, mas ainda assim você consegue vir para cá, fazer negócio e ganhar dinheiro. Então essa responsabilidade é nossa. Quando isso ficou mais claro para mim, a gente começou a dar aqui no Secom um foco muito grande nas atividades de inteligência comercial, que é compreender melhor o mercado e conseguir fazer chegar esse conteúdo de inteligência comercial ao exportador brasileiro. O primeiro exercício de inteligência comercial que a gente faz anualmente, ele se chama cruzamento estatístico de pauta. Então, o que a gente faz? A gente pega todos os produtos importados pelo Líbano, são milhares de produtos, e a gente verifica quanto que o Líbano importou de cada um desses produtos do mundo. Depois a gente vê quanto que o Brasil exportou desses produtos para outros países do mundo e quanto que o Brasil exportou para o Líbano. E aí a gente vê, existe um potencial exportador inexplorado aí? Dando um exemplo, calçados plásticos. Então, por exemplo, o Líbano importou $1.000 de calçados plásticos em 2020. Desses $1.000, só $10 foram de calçados plásticos de origem brasileira. São números, enfim, fictícios, né? Só que o Brasil exportou para o mundo, para outros países, milhões em calçados plásticos. Então, nós temos a oferta, nós podemos oferecer o que o Líbano demanda. Por que essa ponte ainda não foi feita, né? Então, existe aí um potencial exportador inexplorado de $990, que é o volume de importações que o Líbano teve daquele grupo de produtos que veio de outro país que não o Brasil, mas que o Brasil teria, sim, oportunidade e condições de fornecer. Quando a gente chega no resultado desse exercício de cruzamento estatístico de pauta, a gente consegue ranquear quais são os grupos de produtos onde a gente tem o maior potencial, os maiores potenciais exportadores inexplorados aí. Os derivados de petróleo, por exemplo, são um grupo de produtos onde a gente tem um potencial exportador imenso inexplorado. Então, para dar um exemplo para vocês, o Líbano importou em 2020 $3,2 bilhões em derivados de petróleo, capítulo 27 do SEMA harmonizado. Desses $3,2 bilhões, só 1,7 milhão veio do Brasil. Milhão, com M. Então, quer dizer, existe aí um potencial, e a gente exporta do Brasil muito mais do que 3,2 bilhões. Milhões de dólares. Então, a gente teria condições de suprir essa demanda do Líbano. Por que essa demanda não está sendo suprida por nós, mas por outros países? Aí a gente tem que verificar quais são os países que estão suprindo essa demanda. Então, por exemplo, no caso específico dos derivados de petróleo, o primeiro deles é a Grécia, né? A Grécia é muito próxima, então o frete é barato, o frete é rápido, o tempo de entrega é rápido, ela faz parte da União Europeia, ela está ao abrigo de um acordo de livre comércio, então o produto dela entra aqui sem imposto. Então eu reconheço que é difícil competir com o produto da Grécia, para o Brasil competir. Mas há outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que não estão ao abrigo de acordo de livre comércio, são distantes como o Brasil, e então são competidores com os quais nós poderíamos brigar por esse mercado. Eles exportam também produtos desse grupo de produtos para o Líbano.
E aí a gente vai se aprofundando em cada um desses produtos para conseguir entender. Há espaço para o exportador brasileiro nisso? Esses grupos, os principais, em 2020, a gente identificou três, né? Primeiro, derivados de petróleo, como o embaixador falou, um potencial exportador aí que supera os 3 bilhões de dólares. O segundo é o de metais preciosos e pedras preciosas, um potencial exportador de mais ou menos 600 milhões de dólares. Para quem não sabe, o Líbano é um hub de beneficiamento e enfim, confecção de joias. Eles compram muito, sobretudo de países africanos, e exportam, sobretudo, para a Suíça. E no Brasil nós exportamos também. E o terceiro grupo de produtos são os produtos farmacêuticos. Tem aí já um potencial exportador de mais ou menos 500 milhões de dólares. A gente exportou para o Líbano ano passado só 280 mil dólares em produtos farmacêuticos. Então, somando tudo isso, só esses três grupos de produtos que eu mencionei agora, a gente tem um potencial exportador que supera os 4 bilhões de dólares. Estou falando que a gente, no ano que vem, 2022, a gente tem que vender 4 bilhões de dólares por Líbano? Não estou falando isso. Isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que há um espaço muito grande a ser explorado pelo exportador brasileiro, que a gente identificou, ele tem como competir e há apetite no Líbano por esse produto que é produzido no Brasil. Então, a gente consegue direcionar mais as nossas atividades quando a gente faz um exercício de inteligência de mercado dessa natureza, né? A gente direciona e a gente chega na próxima etapa, que são os resultados, os produtos da nossa inteligência, né? A gente já conseguiu fazer nos últimos anos 4 estudos de mercado nesses grupos de produtos em que a gente acredita que tem como exportador brasileiro entrar. Então, a gente fez cereal, derivados do petróleo, veículos e suas partes e produtos farmacêuticos. Aliás, fazendo um parênteses, quem tiver interesse nesses estudos de mercado, eles estão totalmente à disposição, eles são feitos para vocês, exportadores. Vocês podem obter eles tanto no nosso site da embaixada, né, beirute.itamaraty.gov.br, quanto na nossa página do Facebook, Embaixada do Brasil no Líbano, ou mandar um e-mail para a gente, secom.beirute@itamaraty.gov.br, que a gente manda os estudos para vocês. Essa é a cara do estudo. Então, a gente coloca aqui tudo que o exportador precisa saber se ele quiser aproveitar uma oportunidade comercial no setor de produtos farmacêuticos aqui do Líbano. Então, a descrição do setor, o valor do mercado, como é que funciona a estrutura do mercado, para quem você vai vender e essa pessoa vai vender para quem, até onde vai chegar o consumidor final, como é que funcionam as estratégias de marketing, se há produção local desse produto, você vai ter que competir com essa produção local, quem são os importadores, principais importadores locais, as indústrias que produzem o grupo de produtos, qual é o enquadramento jurídico, as tarifas que você vai ter que o seu importador vai ter que pagar quando ele importar o seu produto. E no final, a gente tem o que eu costumo chamar o filé do estudo de mercado, né? Que é uma lista atualizada, muito rica, que é de importadores potenciais desses grupos de produtos. Então, o exportador brasileiro de produto farmacêutico, ele vai pegar esse estudo de mercado, ele vai ler como é que funciona o setor farmacêutico no Líbano, ele vai identificar, olha, eu acho que eu tenho condições de vender, acho que eu tenho condições de fazer negócio, eu acho que eu consigo, o meu produto atende aos requisitos do libanês. E aí ele vai poder ter uma lista bem extensa aqui de importadores libaneses de produtos farmacêuticos, com telefone celular, e-mail, site, o nome dos diretores de vendas, e aí a bola já está no gol, é só ele chutar. Ele pode mandar um WhatsApp, ele pode mandar um e-mail, ele pode marcar uma reunião via Zoom, ele pode mandar uma amostra para o importador libanês, ele pode, enfim, quando a pandemia permitir, ele pode vir até aqui e concretizar essa venda, né? Então, esse é o nosso objetivo fazendo inteligência comercial, é dar para o exportador brasileiro todo o subsídio que ele precisa para que ele consiga, só tudo que ele tem que fazer é vender o produto dele. Esse aqui é o Guia Como Exportar. Esse é um guia muito mais extenso do que os estudos de mercado, né? Os estudos de mercado costumam ter entre 20 e 30 páginas, e o guia tem já umas 100 páginas. E ele ensina o exportador de qualquer setor de produção no Brasil, qualquer setor do Brasil, como é o Líbano. Então, será que ele tem interesse? Por exemplo, eu sou um trader, e eu faço intermediação para venda de grupos de produtos de todos os tipos. Eu tenho interesse em aumentar a Líbano na minha carteira? E aí eu posso ver esse estudo de mercado, eu posso conhecer um pouco mais sobre o Líbano, né? Então, tem aqui mapas, a gente colocou todas as informações sobre o país, distâncias, a população,
renda salarial de cada grupo profissional, para você saber qual vai ser o mercado que você vai disputar aqui, o mercado consumidor que existe, que está à disposição, educação, telecomunicações, enfim, os portos, tudo isso, todas essas informações estão no guia, que também está à disposição de vocês, e para quem tem interesse em explorar a oportunidade comercial no Líbano, na minha opinião, é o primeiro passo, é ler o guia, dar uma olhada, ver se você acredita que o país, que o seu produto atende aos requisitos do país. Depois, se você tiver se a gente tiver um estudo de mercado elaborado já sobre o grupo de produtos com o qual você trabalha, passar para essa parte do estudo de mercado e aí, enfim, concretizar a venda, né? A gente atende muita consulta do exportador brasileiro, o exportador brasileiro entra em contato com a gente, dizendo que ele quer exportar o grupo de produtos que ele vende, e a gente manda uma microavaliação sobre o mercado local, o potencial exportador que a gente acredita ter para aquele grupo de produtos, e a gente manda também uma lista atualizada, bastante rica também, dos importadores potenciais, que ele vai poder contatar e concretizar a venda. A gente recebe também, habitualmente, consultas de importadores libaneses. A gente fica muito feliz quando a gente recebe essas consultas, porque mostra que a imagem do Brasil, a marca Brasil, ainda tem um peso grande. Então, muitas vezes, importadores libaneses vêm até nós do Secom Beirute, falam, olha, eu quero importar um produto e eu quero que ele seja brasileiro. Eu quero importar arroz brasileiro, por exemplo. E aí, o que a gente faz? É uma conduta inversa, né? A gente pega essa demanda comercial, essa oportunidade comercial, né, essa sales lead, essa pista de vendas, e a gente encaminha ela tanto para a Apex Brasil, quanto para a associação setorial que representa os produtores daquele grupo de produtos em questão. Então, por exemplo, no caso do arroz que eu falei, a Abiarroz, Associação de Produtores de Arroz. Essas duas entidades, a Apex e a Abiarroz, elas vão disseminar essa oportunidade comercial, essa pista de vendas, para os seus associados. E os seus associados, o departamento de vendas, vai saber, olha, tem uma pessoa no Líbano com essa característica que está querendo arroz desse tipo, por esse preço, nessa quantidade. E aí, se ele puder atender, ele vai entrar em contato com o importador libanês e também é só chutar para o gol. Aí ele já está meio caminho andado para ele. Além dessas consultas, a gente tem um trabalho um pouco mais proativo que a gente faz. De quando em quando, a gente levanta aqui do escritório e vai na rua bater na porta dos importadores libaneses. Então, vai em supermercado, falar com o gerente de loja, vai nos importadores grandes, distribuidores, tomar um café com eles e entender o que eles estão importando, de quem eles estão importando e, sobretudo, se eles estão contentes com os fornecedores deles. Porque se eles não estiverem contentes com os fornecedores deles, a gente vê aí uma brecha para ocupar um espaço de um competidor. E aí, uma vez que a gente identificar a disposição de um importador libanês que foi abordado por nós de diversificar fornecedores, a gente faz o mesmo processo inverso que eu acabei de falar. A gente encaminha essa pista de vendas, essa oportunidade comercial para a Apex e para a associação setorial que representa os produtores desse grupo de produtos, que vão disseminar, essas duas entidades vão disseminar para os seus associados, e aí eles vão poder, eventualmente, atender essa demanda do importador libanês, né? A gente também tem um trabalho macro, né, que é o trabalho de pavimentar a avenida do comércio bilateral Brasil-Líbano e criando um arcabouço jurídico normativo que seja conveniente, que seja adequado ao aumento da corrente. E eu acredito que o maior legado que a gente pode deixar para isso é o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Líbano, né? Para quem não sabe, o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Líbano, que é um acordo que visa desagravar tarifas, zerá-las ou reduzi-las ao máximo nas importações de produtos libaneses a partir do Mercosul e de origem mercosulina a partir do Líbano, e ele vem sendo negociado desde 2014, as negociações já começaram em 2014, mas a gente tem a alegria de poder dizer que elas se intensificaram, o ritmo se intensificou muito a partir de outubro de 2019, quando houve a primeira rodada presencial de negociações aqui em Beirute. Então, as delegações do Uruguai, do Paraguai, do Brasil e da Argentina vieram para cá, para Beirute, foram super bem recebidas pela delegação libanesa, puderam discutir o texto do acordo e agora a gente já está na fase de elaboração das ofertas iniciais. Então, eu acredito que a gente vai ter boas notícias aí em breve. A negociação está bastante acelerada e, na minha opinião,
o acordo de livre comércio, não estou querendo puxar a brasa para minha sardinha, porque eu sou do setor promoção comercial, mas eu acredito que o acordo de livre comércio Mercosul-Líbano é talvez o maior legado que a gente pode deixar para as relações entre o Brasil e o Líbano, porque isso vai rechear as relações que já são de um nível de excelência, né, entre o Brasil e o Líbano, mas com muito mais substância, muito mais conteúdo, que vai ser o comércio, né? Isso transforma, isso faz da relação muito mais sustentável e com benefícios muito maiores, tanto para o lado mercosulino, mas, sobretudo, na minha opinião, para o lado do Líbano, que vai ver aberto para si um mercado de mais ou menos 350 milhões de consumidores para os seus produtos, consumidores, aliás, que tem uma boa receptividade com o produto libanês, em razão da grande diáspora libanesa que a gente tem na América do Sul.